E aí, Rodrigo Oliveira com o Grêmio. Vai devagar, porque o César tá com 38 de febre. Um termômetro na boca, nos ouvindo. Então, ele tá abalado. A semana foi pesada. Então vai devagar nas informações. Ele tem que melhorar, né? Segunda-feira ele tem que estar de volta aqui. As notícias ruins aí, Rodrigo. Eu não sei se eu tenho algo a dizer que pode melhorar a situação do César, tá? Gostaria muito, mas ainda não. O fato, Gabardo, é que o técnico Renato Portaluppi irá aguardar alguns dias para definir o time, o esquema e a postura do Grêmio para o jogo contra o Cruzeiro. Pelo seguinte, já há algum tempo o Renato decidiu que vai montar o Grêmio em cada jogo dependendo das características do adversário. E hoje o Renato não consegue dizer como estará o Cruzeiro porque tem a final da Copa Sul-Americana amanhã contra o Racing. E o Grêmio entende que o Cruzeiro, campeão da Copa Sul-Americana, garantido na Copa Libertadores da América, não tendo muito o que fazer no Brasileirão, vai ter um comportamento. O Cruzeiro, derrotado na Sul-Americana e precisando dar a vida no Brasileirão para garantir a vaga na Libertadores, terá outro comportamento. Um exemplo, se o Cruzeiro é campeão da Sul-Americana, é bem provável que jogue com um time reserva ou misto, pelo desgaste do jogo. Se o Cruzeiro perde para o Racing amanhã, vai com força máxima, porque cada ponto é importante para garantir a vaga na Libertadores. Então, o Renato vai aguardar. Agora, uma coisa a gente pode projetar. Se o Cruzeiro for campeão e jogar com reservas, o Grêmio tende a ser mais ofensivo. Se o Cruzeiro perde a Sul-Americana e depende do Brasileirão para uma vaga na Libertadores, o Grêmio tende a ser um pouco mais resguardado, jogar de forma mais defensiva. E a dúvida passa principalmente em relação a nomes no setor ofensivo. Cristaldo, Soteldo e Aravena brigando para 2 vagas. Mas muito mais do que a nominata, eu acredito que a dúvida do Grêmio é a postura. Se o Grêmio vai jogar por um empate ou jogar de forma defensiva, se contentando com o empate, ou vai jogar atacando, buscando a vitória, porque aí pesam também os resultados. Os adversários do Grêmio diretos jogam todos antes. Num cenário extremo, o Grêmio pode entrar em campo no Mineirão quarta-feira em 16º, a uma posição da zona, mas já com pontuação de Z4. Com pontuação de Z4. Esse é o cenário extremo. Outro cenário é o Grêmio terminar entrar em campo em 13º, como está hoje, a 3 pontos da zona, como está hoje. É possível também. Sim. Tudo isso vai pesar. E o cenário médio é de que 1 ou 2 posições o Grêmio perca, porque nem todos os resultados serão ruins e não haverá rodada perfeita pela lógica, né? Você está falando pela lógica. De uma maneira ou de outra, continua sendo escandalosamente constrangedor que o Grêmio, a 4 rodadas do fim do campeonato, ainda se preocupe com zona de rebaixamento e tenha que orar por pontuação de 42 pontos, que não salva, 43 que não o salva. O número recente do Bertoncello é 44. 44. Significa que o Grêmio empatando 4, não ganha de ninguém, não perde para ninguém, o Grêmio estará na Série A do ano que vem, mas com constrangimento daqueles. Agora, dependendo desse cenário, é diário, grave ou confortável, o empate contra o Cruzeiro pode ser um resultado bom ou ruim. Não tem como a gente afirmar hoje. O empate no Mineirão é bom ou não? Não, se o Bragantino perder pro Inter e se o Criciúma perder pro Fluminense, que são os dois que estão na zona do rebaixamento e tem 37, se o Grêmio empatar, tá maravilhoso. O Grêmio vai pra 41, abre 4 pontos em relação à zona do rebaixamento. Pega o Cuiabá. Em casa. É um jogo pro Juventude ganhar, né? O Juventude joga a Copa do Mundo dele no sábado, né? O jogo pra... O Juventude hoje está fora da zona do rebaixamento. Se ganhar do Cuiabá vai a 41, teria que fazer mais 3 pontos em 3 jogos. Ele pega o Atlético Mineiro indo para Buenos Aires, que é na terça-feira. Com o time todo reserva. O Juventude tem boas chances de resolver a sua vida nesses 2 jogos. Se ganhar os 2, porque o time do Atlético vai ser reserva com sub-20. Talvez o Grêmio tenha que se concentrar não no Juventude. Acho que o Juventude, com o resultado, e com a perspectiva, vai depender de sábado, né, Maurício? Mas ele possivelmente vai deixar de ser um rival do Grêmio nessa luta. O Grêmio precisaria se concentrar no Bragantino. E eu acho que o Criciúma tem uma tabela pesada também, né?
O Criciúma tem uma tabela ruim. O Criciúma se complicou com essa derrota pro Vitória, porque era um jogo que tinha que ganhar. Casa, né? Confronto direto em casa. E aí o Criciúma vai ter um confronto direto fora agora contra o Fluminense. Aí é que entra o curioso do nosso futebol nesse ano. O Criciúma tem tido melhores resultados proporcionalmente fora do que dentro de casa. O Criciúma é o time que goleia o Vasco, empata com e ganha do Grêmio, jogando fora de casa. Então, o fato de estar saindo para enfrentar o Fluminense, talvez nesse Criciúma do momento, seja mais esperança do que preocupação de pontuação. E o Fluminense vai depender de hoje, né? Sim. Também pode ser mais um time que o Grêmio tem. Não é um jogo me dá, né, Léo? Porque o Fortaleza, do jeito que o Botafogo se atrapalhou, o Fortaleza é hoje o candidato do por fora ao título. E uma vitória sobre o Fluminense mantém essa condição. Cravi Portaria Remota tem a melhor experiência de segurança e tecnologia no seu condomínio. Acesse cravi.com.br agora mesmo. Começou a operação Esquenta Happy Friday Lojas Colombo. Ofertas de verdade e descontos quentes como você nunca viu. Bom, Rodrigo, da questão dos 3 jogadores ali, né? Que você citou, Soteldo, Aravena e Cristaldo jogam 2. Se jogarem 2 destes, o Edenilson pode entrar no time, né? Então, eu acho que o Soteldo joga, né? E aí ficaria ali... Porque o Soteldo acho que é titular do Não joga o Cristaldo. Eu também... mas aí de novo o time do Fluminense e do Palmeiras não funcionou. 3 volantes e os 3 atacantes. Na opinião do Renato, funcionou. Maurício. Vai, Maurício. Me providencia só até o Rivotril. Só o copo d'água. O comprimidinho já está aqui com a devida receita. Porque não é possível. Eu posso acreditar no Renato, e ele já fez isso outras vezes, Cristiano, fazer a estratégia de, por ser um cara vitorioso e estátua, bate em mim, dá no meu ombro, que é larga a costa. Mas se ele de fato acredita que o Grêmio fez partidas aceitáveis contra o Fluminense e contra o Palmeiras, é de motivo de preocupação, alarme vermelho, alarme com barulho, ambulância, tudo que você possa imaginar, porque você não pode acreditar nisso. Você pode falar isso, Rodrigo, por uma estratégia sua, mas acreditar nisso aí é muito grave. Mas é assim, não joga o Marquezinho, mas joga o Soteldo. O Soteldo é titular. O Soteldo é titularíssimo do Grêmio. E o Aravena. Os outros 10 a gente vai ver. Mas o Aravena também joga. Porque é o cara que recompõe, é o cara que tem. O problema é que se o time ofensiva não tiver o Cristaldo ou o Monsalve for de novo, Edenilson, Doide, Viva Santos e aí Aravena, Soteldo e Bright White, é um time que não fica com a bola. O Aravena... Esse time atado, rouba a bola, tenta atacar, perde de novo a bola, tá o tempo inteiro na defesa. Mas o Soteldo não é de retenção. O Soteldo é o cara que pega a bola, dá o drible em cima do tijolo pelo corredor e consegue sucesso. Por dentro, o cara que retém a bola é outro modelo de jogo, que não é o do Soteldo. Mas é que o Grêmio, nos últimos jogos, ele tem optado por jogar em transição, como foi o gol do Aravena no Rio de Janeiro. Contra-ataque, saída rápida, aproveitar a velocidade do Aravena, aproveitar a velocidade do Bright White. E o Soteldo é o cara que o Renato tem como craque, o Renato interpreta ele como um craque, e ele é o cara que pode desequilibrar, como ele desequilibrou contra o Juventude. Isso. O empate do Grêmio contra o Juventude é total na conta do Soteldo que o Renato colocou para aquilo. Tanto que os jogadores pegavam a bola e procuravam o Soteldo. O Grêmio está jogando na base da individualidade. E isso é o preocupante, porque nós estamos chegando a 4 rodadas do final da temporada e o craque do Grêmio é o Soteldo, que caiu no ano passado com o Santos. Não pode. E o melhor jogador do Grêmio desde a vitória sobre o Atlético Goianiense em todas as partidas posteriores é o goleiro. Então, realmente... Geralmente no time que tá, Gabardo, em apuros, o goleiro acaba o ano bem. Lembra do goleiro do Goiás? O Tadeu? Tadeu. Pô, fazia defesas milagrosas, placar final 3-0 contra o Goiás. E a culpa não era dele. Agora eu tava ali atrás do gol, observando esse último jogo do Grêmio, quando o Pavão entrou, né? Cara, que temporada ruim do Pavão, né? O Grêmio pagou caro por alguns jogadores aí, na faixa de 3,5 milhões de dólares. O Pavão foi o mais caro de todos, que eu acho que foi 4 milhões, né? O Pavão, se ele fez 1 ou 2 jogos bons do ano inteiro, eu acho que foi... Ele jogou mal contra o Juventude. Ele entrou muito mal. Mas aí entra numa coisa assim do Grêmio, como os caras pioram também, né? Porque era gauchão, ok. Mas assim, ele e o Diego Costa, eles entram no time quando o Grêmio tava tendo dificuldade no gauchão, eles ajudam a melhorar o time, o Grêmio é campeão desse Juventude, que o Grêmio não conseguiu ganhar no Brasileirão. O Monsalve entrou, foi muito bem no time e tal. O próprio o Edenilson, os primeiros jogos que o Edenilson entrou,
Edenilson entrou, foi bem também no jogo. O Arezzo, quando entrou bem, depois perdeu espaço. Parece que os caras chegam aqui e conforme eles vão treinando, trabalhando, estão inseridos nesse trabalho do Grêmio, eles vão piorando. Você está falando do principal... O Gemerson já entrou bem quando começou, lembra? O Grêmio achou um zagueiro, depois já começou a falhar também. Você está falando da principal preocupação de gremistas, e eu acredito, é que não é só estabilizar mal. O Grêmio parece evoluir de jogo para jogo. E casa com o que você está dizendo, que os caras começam melhor do que estão agora em novembro. Essa ideia de que não podem jogar juntos o Monsalve e o Cristaldo, ou como o Renato tem optado usar o Soteldo como meia central, o Monsalve e o Soteldo, ela é absurda. Eles não só podem, como devem jogar juntos. Eu também creio isso. O Renato decretou isso depois de perder para o Criciúma, como se estivesse encontrando ali a grande explicação de por que o seu meio-campo não andou. E não foi por ali. O Monsalve, ali na frente a gente vai ver o Monsalve, porque ele vai seguir, ele vai ter o destaque no Grêmio, ele vai seguir a carreira dele, porque ele é jogador para mim, de potencial para ser de alto padrão. A gente vai ver o Monsalve jogando como não estou comparando jogador, tá? Não é comparação, é função, tarefa no campo. Como a gente vê, por exemplo, um Valverde jogando na seleção do Uruguai. O todo meio-campista, o Monsalve, ele é todo meio-campista, porque ele tem altura, ele tem força, ele tem drible, ele tem controle de bola, ele tem bola longa. Pô, a paulada que ele deu no travessão, né? Esse último gol. Ele fez o gol contra o Juventude, né? Jogar, inclusive, Munari, numa faixa mais recuada do campo. Gente, se o Monsalve é responsável por o Grêmio não estar na zona de rebaixamento. Ele tem 7 pontos. O participação Cuiabá, Criciúma lá. Atlético Paranaense. É a estreia dele. É 7... De 7 a 9 pontos. São 9 pontos. Que ele decide o jogo. Rodrigo, mais alguma coisa aí? Sobre essa questão envolvendo Soteldo, Aravena, Cristaldo, vou relatar algo que é mais uma impressão, um feeling, do que outra questão. Mas me parece o seguinte, que o Renato percebeu que o Aravena, ele funciona melhor como ponta do que o Soteldo, tanto que em todos os últimos jogos o Aravena foi titular, à exceção do último, que ele vinha no desgaste do jogo da seleção, mas tira esse jogo do Juventude, nos 6 jogos anteriores a Aravena foi titular em todos. Mas ao mesmo tempo, o Renato não quer tirar o Soteldo porque ele considera o Soteldo craque. E não quer tirar o Edenilson porque ele considera o Edenilson importante para a recomposição no lado direito. Aí o que ele faz? Sacrifica o Cristaldo e, consequentemente, o Monsalve, deixando os dois juntos no banco de reservas. Por isso que eu tô com o Léo. Se eu tivesse que apostar um time, seria sem o Cristaldo. A hora do Grêmio agora não tem escolha. O Grêmio precisa fazer pontos, primeira coisa, certo? Bom, então vai se defender? Não, o Grêmio precisa ser equilibrado, no mínimo equilibrado, mas depois do equilíbrio, o Grêmio precisa, acima de tudo, ter poder de fogo, porque a gente sabe que todo e qualquer jogo, o Grêmio leva gol. É muito raro o Grêmio sair do campo sem levar gol. Então ele precisa fazer gol para não perder os jogos. Eu acho que uma das saídas do Renato, eu acho que ele não vai fazer, mas uma das saídas, depois desse relato do Rodrigo, da importância de cada jogador, é fazer um meio-campo com Vila Sante e Edenilson. Dois jogadores, só 2 jogadores. Com a ordem, evidentemente, de saírem pouco do lugar os 2 laterais. Eles terão que ser mais defensivos do que ofensivos. E aí sim, aí tu pode correr o risco de ter do meio para frente, o Grêmio tem que fazer gols, jogadores que sejam ofensivos. O Cristaldo, o Soteldo, o próprio Aravena, o Brat White, entendeu? Aí dá para pensar nisso. Agora, ele vai ter que abrir mão de um jogador do meio campo. E a melhor coisa para ele abrir mão de jogadores de meio campo não é o Cristaldo. Porque tu precisa ter alguém para abastecer os caras da frente. Então é tirar um volante e botar o outro para jogar. Com a contenção, com a ordem de ficarem dentro dos seus lugares, aí pode até acontecer. Agora, eu vou com 3 volantes e tem que sacrificar um, o Grêmio vai ficar sem poder de fogo. 2h46. Fechou, Rodrigo? O zagueiro Rodrigo Eli não tem fratura, mas tem dores no pé direito. É dúvida para o jogo contra o Cruzeiro. Gemerson volta de suspensão, não podendo atuar o Rodrigo Eli.
a dúvida é Pedro Jeromel ou Gustavo Martins. O Jeromel, que já não vem com intensidade para a sequência de participar de todos os jogos, e o Gustavo Martins, que não foi bem contra o Juventude.